Você sabia que tem um segredo de como manter uma conversa fluida e dinâmica sem erro? Tem sim, e eu vou te contar como. E antes de começar, obviamente, já deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender espanhol urgentemente, tá? De forma simples, rápida, aqui com a gente. Em primeiro lugar, eu queria comentar um pouco o que a gente vai aprender hoje, são as preposições em espanhol, tá? Assim como a gente, né, o brasileiro que está aprendendo espanhol, comete alguns erros de portunhol, o nativo também comete alguns erros em espanhol, tá? Que é o caso do uso da preposição en, tá? Para expressar o movimento de um lugar para outro, a gente usa a preposição a no português, certo? Então, voy a casa, voy a mi trabajo, voy a la ciudad, etc, etc. Estou indicando destino, direção, né, para um determinado lugar. Agora, o nativo erra muito nessa preposição, porque na maioria das vezes, né, não usa a preposição a, mas sim usa a preposição en lugar de a. Então, no lugar de falar voy a casa, voy a mi trabajo, voy a la ciudad, muitas vezes vocês vão ouvir que falam voy en mi casa, voy en mi trabajo, voy en la ciudad, e isso estaria errado, porque a preposição en tem o mesmo sentido que no português, ou seja, estar dentro de uma coisa, lugar, dentro de um lugar específico, certo? Então, estou em minha casa, por exemplo, não vou em minha casa, porque aí transmite a ideia de que você está dentro da casa como um meio de transporte indo para um lugar. Então isso acontece muito com o nativo. E por outra parte, para quem fala português, né, quando está aprendendo espanhol, erra muito nessa questão do uso da preposição em espanhol, da preposição de, tá? Justamente o que acontece? O brasileiro fala vou de carro, vou de avião, vou de bike, tá? Agora, em espanhol, não seria assim, né? O brasileiro ele vai traduzir para o espanhol, acha que seria mais ou menos assim no espanhol por conta de semelhança, e vai falar voy de avião, voy de coche, voy de bicicleta, certo? E isso estaria errado, porque o uso da preposição de aqui é como se fosse que você estaria usando uma fantasia de avião, de bike, de carro, né? Ou de coche, para como uma roupa que você está usando, vestido dessa forma. Então nunca traduzir assim. Então, qual que seria a forma correta, né? Voy en avião, voy en carro, voy en coche, tá? Aí sim vamos usar a preposição en. E o nativo também deveria ser uso em geral dessa forma, né? Correta, tá? En coche, en carro, e não de coche, de carro, beleza? Então, queridos irmãos, o que eu quero mostrar para vocês quanto importantes são as preposições em espanhol. O bom, tá? O bom de tudo isso aqui é que a maioria das preposições em espanhol são semelhantes às preposições no português. E isso facilita muito a compreensão e tem quase todos o mesmo uso, a mesma forma. Agora, muda um pouquinho, né? Como o caso do de, do en, né? E assim vai mudando um pouco de acordo à situação, ao contexto do que eu quero expressar, certo? Mas imagina uma situação, imagina uma cidade, né? Para que você entenda a importância das preposições, imagine uma cidade que está conectada com outras cidades através de pontes, né? Então, digamos que essas cidades conectadas com outras cidades e tudo mais, tem pontes. E isso facilita a conexão, né? Transporte e tudo mais. Então, as preposições cumprem basicamente essa função dentro do idioma. Vai conectar, vai unir ideias. E isso faz que nossas conversas sejam fluir, né? Nossas conversas sejam mais dinâmicas, sejam mais natural como um nativo. Então, esse seria o segredo, certo? Aprender bem as preposições que
vocês vão usar muito no dia a dia, tá? A gente usa o tempo todo uma preposição. Talvez você não saiba os nomes em português, mas já sabe agora em espanhol. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso, que eu vou explicar um pouco mais, tá? Então, hermanos, hoy vamos a ver primero la preposición a, tá? Que em português seria a e em espanhol a também. Qual o sentido e uso dela? Como que a gente usa em espanhol? Direção ou destino, né? Direção ou destino final, certo? A gente vai usar a. Por exemplo, voy a mi casa. Voy a mi trabajo, voy a la ciudad, destino. Nunca falar voy en mi casa, que seria o erro que um nativo cometeria normalmente, certo? A outra preposição é em espanhol e em português em, que tem basicamente o mesmo sentido, não é muito diferente, expressa lugar, tá? Por ejemplo, estoy en el supermercado, nací en el mes de junio, estoy en mi casa. Expresa esse sentido de lugar como em português. Né? Outra preposição seria de, que eu já falei um pouquinho, tá? De em espanhol, de em português, sim? Que expressa, tem dois sentidos, de posse e origem. No sentido de posse, por exemplo, el libro es de Juan. El libro es de Juan, ¿sí? Como está aquí escrito, de Juan, tá? Posesión en español, ¿cierto? Ahora, no sentido de origen, la mesa, ¿sí? La mesa es de madera, tá? Tá feita de madeira, dá para entender? De origen. E aqui é muito importante que você preste atenção à preposição con em espanhol e com em português. Agora, o que acontece? Olhem só. Para expressar companhia ou instrumento, a gente expressa companhia, acompanhar alguém, ou instrumento usamos muitas vezes, né? A maioria das vezes a gente utiliza a preposição con. Em português é a mesma coisa, só que vocês podem ver, né? Voy al cine con mis amigos. Voy al cine con mis amigos. Ou seja, voy al cine con mis amigos. A tradução para português seria vou ao cinema com meus amigos. Agora, com em português e com em espanhol se escreve diferente. E se pronuncia diferente, com e com, né? Isso aí é muito importante e tem o mesmo sentido que o português, né? Instrumento e companhia. Outra preposição que é por, tá? Por em espanhol e por em português também, pero cuidado, tá? Por se pronuncia diferente em espanhol. Não tem acento circunflexo, não é por, não precisa por isso, é por simplesmente. Tá? Seria uma vogal mais para dentro, vogal fechada, certo? Vogal fechada. Isso é muito importante no momento da pronúncia. Tá? Agora, se você pronuncia por em espanhol, como um brasileiro, ninguém vai dizer que estaria errado, porque não existe outra palavra semelhante. Então, também não tem essa questão da acentuação da palavra em espanhol, então, mas seria um sotaque mesmo, certo? Aí não precisa se preocupar muito se você falar por em espanhol, como um brasileiro, não tem problema, beleza? Então, por e por, em português e em espanhol, tem o mesmo sentido, o mesmo uso, tá? Motivo e causa. Lo hice por ti, expressa motivo, né? Eu fiz isso por você, deu pra entender? Por em português, por em espanhol, lo hice por ti, fiz isso por você, motivo. Agora, causa, graças por tua ajuda, obrigado pela tua ajuda, a gente falaria em português, pero em espanhol é por tua ajuda. Esse por tua ajuda, eu te doy gracias porque las causas de darte gracias es tu ayuda, ¿sí? Entonces, gracias por tu ayuda y etcétera. Bueno, entonces causa, expresamos de esa forma. Muy bien. Otra preposición muy importante es para, ¿tá? Expressa propósito, destino, tá? A gente em português usa também para, mas usa mais para em português, para é igual, certo? E também tem o mesmo sentido, propósito ou destino. Por exemplo, este regalo é para mamá, ¿sí? Destino, para minha mãe. Esse presente é para minha mãe. Este regalo es para mi mamá. ¿Se entiende? Este regalo es para mi mamá. Este presente é para minha mãe. Tem o mesmo sentido, o mesmo uso, destino, tá? O propósito. Salimos tempranos para evitar el tráfico. Salimos temprano para evitar el tráfico. Em português, a gente saiu cedo para evitar engarrafamento. Para evitar engarrafamento. Em espanhol, salimos temprano para evitar el tráfico. Entonces, mis queridos hermanos, a gente aprendeu algumas preposições a, de,
com para, por, certo? E uma dica muito importante é que vocês decorem, né? Memorizar as preposições em espanhol com pequenas frases, tá? Eu dei alguns exemplos para você ao longo desse vídeo, mas o ideal seria que, uma vez que vocês compreenderam tudo, fazer pequenas frases e tentar decorar essas frases para depois treinar, conseguir identificar mais rápido, etc, etc. E a partir daquelas pequenas frases que eu construí, tentar adicionar novas frases posteriormente, beleza? Então, dessa forma você consegue treinar aos poucos e já pequenas conversas, pequenas frases, mas tem que ser de forma precisa, tá? Não fazer um monte de frases e nunca treinei, tá? E tem que treinar aos poucos, com uma frase, um exemplo, decorar isso aí e depois vai adicionando outro, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, já deixa no comentário aqui, tirando suas dúvidas, se vocês quiserem aprender mais outras preposições, né? No espanhol tem várias, inclusive algumas muito diferentes em espanhol do português. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal com os amigos e bora aprender juntos aos poucos. Nos vemos, até a próxima.